E aí, turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série aqui, né? Mais um vídeo direto ao ponto sobre as legislações. Nós vamos falar sobre os crimes de trânsito. Vamos entender em que circunstância e que situação acontecem os crimes de trânsito. Inscreva no canal. Para você que ainda não é inscrito, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Importante para você concurseiro, né? Áreas policiais, tribunais, para você áreas das polícias de trânsito, enfim. Vamos lá, vamos falar aqui dos crimes de trânsito. Bom, os crimes de trânsito são infrações penais praticados na condução de veículos automotores e estão previstas principalmente no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Lei 9.503 de 1997, abrangendo os artigos 302 a 312-B. Estes crimes protegem bens jurídicos como vida, integridade física, segurança viária, patrimônio e ainda a administração da justiça. O que é crime de trânsito? Bom, é a conduta praticada por condutor, passageiro ou terceiros que violem a legislação penal de trânsito. Os crimes de trânsito diferem das infrações administrativas. Infração administrativa é o caso de uma multa, pontos perdidos pela CNH, suspensão da CNH. Crime, pena criminal, processo criminal e ainda detenção ou reclusão, multa ou sanções penais, de acordo aí com a legislação, tá? Uma mesma conduta pode gerar responsabilidade penal, responsabilidade civil e ainda responsabilidade administrativa. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302. Conceito: causar a morte de alguém por culpa de dirigir veículo automotor. Não exige intenção de matar. A culpa pode decorrer de imprudência, negligência ou mesmo imperícia. Exemplos: ultrapassagem proibida, excesso de velocidade, desrespeito ao sinal vermelho, nesse caso, penas de 2 a 4 anos e ainda suspensão ou proibição de obter uma nova habilitação. 2. Lesão corporal culposa, artigo 303. Causar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Um exemplo: o motorista distraído atropela um pedestre causando fraturas. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e ainda suspensão ou proibição de dirigir. 3. Embriaguez ao volante, artigo 306. Conceito: conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool ou outra substância psicoativa. A alteração pode ser comprovada por meios admitidos em lei, como teste de alcoolemia, exames clínicos, perícias, vídeos, testemunhas e outros elementos de prova. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e ainda suspensão ou proibição de dirigir. 4. Participação em corrida, disputa ou competição não autorizada. Está previsto aí no artigo 308. Conhecida como racha. Exemplo: corrida ilegal, disputa de velocidade em via pública. Pena é de 6 meses a 3 anos. Multa, suspensão ou proibição de dirigir também. Se houver lesão mais grave ou morte, a pena é aumentada conforme as hipóteses previstas no CTB. Direção sem habilitação, gerando perigo ou dano. Artigo 309, tá bom? Se você dirigir, né, sem CNH, com a habilitação cassada, com direito de dirigir suspenso, desde que gere perigo ou dano, não basta a simples assistência de habilitação. É necessário que a condução exponha terceiro a risco, tá bom? Então você tem aí uma infração. Permitir ou entregar veículo a pessoa não autorizada, ou seja, eu sou habilitado e eu entrego o carro para uma pessoa não autorizada. Artigo 310. O proprietário ou responsável entrega o veículo à pessoa não autorizada, né? Sem habilitação, ou com habilitação suspensa ou sem condição de dirigir. Velocidade incompatível, artigo 311.
Dirigir em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque, locais de grande circulação de pessoas, né, gerando perigo ou dano. Fraude processual em acidente de trânsito, artigo 302, alterar o local do acidente para induzir o juiz ou o perito ao erro. Exemplo, mover o veículo antes da perícia com a finalidade de modificar a dinâmica do acidente, também você incorre. Omissão de socorro, artigo 302 do CTB, tipifica como crime deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro à vítima do acidente quando podia fazê-lo sem risco pessoal ou deixar de solicitar o auxílio à autoridade pública. Esta conduta é distinta, né, do crime geral de omissão de socorro previsto no Código Penal. Fuga do local do acidente, artigo 305 do CTB, tipifica o afastamento do condutor do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Diferença entre o homicídio do CTB e do homicídio do Código Penal. No CTB, não há intenção de matar, julgado pelo juiz singular, previsto no artigo 302 do CTB. No homicídio doloso ou do Código Penal, há dolo direto ou eventual, se doloso é julgado pelo Tribunal do Júri, previsto no artigo 121 do Código Penal. Penalidades, tá? Além da pena criminal, o juiz pode aplicar suspensão da CNH, proibição de obter uma nova habilitação, multa penal, outras medidas previstas na legislação. Independentemente disso, pode exigir multas administrativas e indenização civil pelos danos causados, tá bom? Pontos muito importantes cobrados em concurso para você aí, ó. Olha só, os homicídios culposos na direção de veículo automotor no artigo 302 do CTB é diferente do homicídio lá do Código Penal, tá? A embriaguez ao volante, artigo 306, exige demonstração da capacidade psicomotora, exige a demonstração da capacidade psicomotora alterada, que pode ser comprovada por diversos meios de provas administrativas em lei, tá? O crime de direção sem habilitação, artigo 309, somente configura quando a condução gera perigo de dano. Artigo 311, pune quem entrega ou permite a condução de veículo pessoa não habilitada ou sem condições legais de dirigir, tá? A omissão de socorro, artigo 304, é a fuga do local do acidente, no artigo 305, que são crimes autônomos previstos lá no CTB. A prática de um crime de trânsito pode gerar simultaneamente consequências penais, civis e administrativas. Esse é os crimes de trânsito que você viu aqui no nosso vídeo, tá bom? Crimes de trânsito foi o tema que a gente abordou no nosso Direto ao Ponto de mais um vídeo. Se você curtiu, deixa um like, compartilhe, comente, considere se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Próximo vídeo continuaremos com mais um Direto ao Ponto. Até lá!